Olá, gente, para você que está assistindo mais um nosso episódio do IBcast. Hoje contamos com o nosso segundo episódio sobre saúde mental. Aqui do meu lado se encontra o nosso querido apresentador também, Matheus Barbosa. E aqui na nossa frente nós temos a ilustre presença do nosso querido psicólogo Alexandre Fonseca. Alexandre, de primeiro momento quero agradecer pela sua presença, agradecer pela presença do Matheus, por estarmos aqui hoje. E nosso tema hoje é sobre saúde mental. E de primeiro momento, a gente tem uma estatística que de 10 a 20% dos adolescentes brasileiros sofrem de problemas de saúde mental. Depressão e ansiedade são as principais condições. Então, na primeira pergunta que podemos colocar seria quais são os iniciais problemas que nós encontramos, né, diante dessa saúde mental, tanto do jovem quanto do adolescente, quanto de todas as pessoas de todas as idades, que as pessoas costumam ignorar. Bom, primeiramente, boa tarde, eu que agradeço aí o convite, que eu possa ser útil aqui para esclarecer algumas dúvidas com relação à saúde mental. Bom, você diz o seguinte, a pessoa não consegue, despreza algum problema, seria isso? Sim, Caso isso, sim. desprezar. Bom, primeiramente, a gente tem que fazer uma diferença o que é um problema de saúde mental, um problema psicológico e um problema normal da vida. Então, por exemplo, diante de alguns eventos da vida, a gente pode passar por momentos difíceis, o desemprego, a morte de um ente querido. Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma tristeza normal e de uma tristeza que venha trazer prejuízo para a pessoa? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que se algum tipo de comportamento psicológico ele persistir por mais de 6 meses, aí sim a gente pode dizer que é algum tipo de problema que ocorre. A grande diferença é você diferenciar o que é um distúrbio psicológico de uma dificuldade da vida que qualquer pessoa pode passar. Eu acho que essa questão é a grande diferença. Algum tempo atrás, eu fui procurada por uma mãe no consultório e ela falou assim, olha, a minha filha perdeu a irmã, né, bom, a irmã ela foi morta de forma violenta no consultório, a pessoa entrou, parece que atirou e o tiro acabou acertando nela, e ela falou, olha, a minha filha precisa de atendimento psicológico. E aí eu comecei a fazer os primeiros atendimentos, e na primeira vez que eu atendi, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, olha, a minha irmã morreu, eu estou sofrendo, mas eu vou conseguir passar por esse luto. Vai ter alguns momentos que eu vou chorar, alguns momentos que eu vou ficar triste, mas eu percebo que hoje eu não preciso de um tratamento psicológico. Porque perder uma irmã, qualquer pessoa pode perder, qualquer pessoa pode ficar abalada. Então, no primeiro atendimento, eu entendi que não haveria necessidade daquela pessoa, especificamente ela, de fazer terapia, porque o luto ele é um processo normal da vida. Todos nós passamos por um luto. Pode ser um luto de perda de alguém, um luto da perda de um emprego, um luto da perda de um namorado, uma namorada, e você vai ter que enfrentar essa dificuldade. Então, nem tudo é algum distúrbio psicológico. São situações da vida que as pessoas precisam passar e, obviamente, se elas não conseguirem dar conta, o ideal seria ter um acompanhamento psicológico. Muito bom. E com base nisso, né, que muitas das vezes a gente pode ter uma questão, sim, de uma crítica diante das pessoas que às vezes olham para esse tipo de situação, de problema, e aí tem aquele olhar sobre, poxa, aquela pessoa precisa de um psicólogo e aquela pessoa só está passando por um problema difícil. Como a gente pode canalizar essa situação e diferenciar um momento difícil para um momento que a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico? Não tem como você mensurar isso. A gente não tem uma máquina para mensurar o tipo de sofrimento que a pessoa tem. Obviamente que isso vai atrapalhar no dia a dia da pessoa. Então vamos voltar ao exemplo de uma pessoa que passa por um luto e ela, depois de um determinado momento, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se socializar,
aí nós entendemos que aquela pessoa precisa de tratamento psicológico. Porque essa questão do sofrimento é uma coisa muito individual. Cada pessoa ela vai interpretar um evento da vida diferente da outra. Você pode pegar uma pessoa, por exemplo, que ela tem um rompimento no relacionamento, ela entender que aquele rompimento foi algo que vai ser bom para ela, que ela vai conseguir uma outra pessoa muito melhor. Uma outra pessoa que tem um rompimento no relacionamento, ela pode achar que aí é o fim da vida dela, que ela nunca mais vai encontrar ninguém. Então, a maneira que nós interpretamos os eventos da vida vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu acho que, se eu pudesse dizer que o pulo do gato para fazer uma diferença, como a pessoa precisa ou não, é o dia a dia dela ter algum tipo de comprometimento. Quando você tem comprometimento no trabalho, comprometimento na escola, comprometimento na faculdade, que você não consiga se relacionar, isso é um indício de que você precisa de um atendimento terapêutico, de uma ajuda terapêutica. Isso é delicado, né, Alexandre? Porque pensando assim, quais os desafios que um psicólogo ele enfrenta, né, durante o seu atendimento, em lidar com o sofrimento do outro? Como é que vocês lidam com essa complexidade de que a pessoa chega ali e fala um monte de coisa e como é que vocês fazem essa separação da vida pessoal, né, para a vida do paciente? Como é que fica essa relação? Olha, não é fácil, mas é necessário que faça isso. Por exemplo, um terapeuta, ele não pode se deixar levar pelas suas próprias crenças, sejam religiosas, ideológicas, políticas. É como se você estivesse ali para acolher aquela pessoa que está te procurando. Como se você tivesse que deixar as suas questões, as suas crenças, o que você acha dentro de um armário e fazer atendimento com aquela pessoa. Inclusive, os terapeutas também fazem terapia. Os terapeutas também fazem terapia, aqueles que entendem que tem necessidade de fazer. Então, é um desafio. Acho que o ponto inicial para que um terapeuta tenha um bom trabalho é que ele foque no estudo da pessoa e possa conduzir aquele atendimento, tratamento, sem nenhum tipo de preconceito. Isso é fácil? Claro que não. Não tem como você pegar as suas crenças e colocar dentro do armário. Todos nós somos formados por crença. Se você me fizer uma pergunta sobre um determinado tipo de assunto, eu vou dar minha opinião de acordo com a crença que eu construí durante a vida. Então, não tem como você informar que você é isento. Então, também não tem como você fazer um atendimento psicólogo e não ser isento das crenças. Mas o principal é ele atender aquela pessoa, fazer o acolhimento e direcionar o tratamento, de acordo com a queixa que a pessoa faz no atendimento psicológico. Eu acho isso muito interessante, né? Porque muitas das vezes profissionais da saúde não têm esse tipo de profissionalismo, né? Nessa questão entre o paciente para com o psicólogo. Vamos dizer assim. Acho que pode ser que tenha esses tipos de casos entre o psicólogo se deixar levar muito pelas emoções do próprio paciente e não acabar conduzindo um bom profissionalismo, ou seja, ao invés de ele impor aquilo que ele estudou, ou seja, aquilo que ele aprendeu de fato para estar aplicando na vida do paciente, ao invés disso ele acaba deixando-se tomar pelas próprias emoções e com isso ele não possui uma imparcialidade entre tanto o paciente quanto para o psicólogo que está atuando naquele momento. Você falou algo muito interessante sobre espiritualidade. Como você vê a integração da espiritualidade no contexto da saúde mental? Isso poderia, de fato, ser uma ferramenta de apoio ou não? Você diz o quê? Na condução do atendimento pelo psicólogo? Sim, sim. Bom, o psicólogo ele vai direcionar o tratamento de acordo com a linha que ele entende que é melhor possível. Por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental. Tem várias linhas. Você tem a psicanálise, você tem a terapia cognitivo comportamental, você tem a psicanálise. A psicanálise tem várias ramificações lacanianas. Então, quando você recebe um paciente no consultório, você vai direcionar o tratamento de acordo com essa leitura
teórica que você tem. Então, quando eu recebo uma pessoa, eu vou direcionar o atendimento de acordo com a minha leitura teórica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Agora, a espiritualidade ajudar, eu acho um pouco perigoso que o terapeuta, claro que o terapeuta tem as suas crenças, como eu já falei. Então, vamos supor que o terapeuta seja cristão ou ele tenha uma outra direcionamento, né? Seja alguma religião lá. Eu acho isso perigoso porque o terapeuta ele tem que se conduzir dentro da linha teórica dele. Agora, obviamente que a religiosidade ela pode ajudar o paciente. Claro que sim. Quando uma pessoa ora, uma pessoa tem uma crença nas escrituras, tem lá o tipo de crença religiosa que ela tem, mas o psicólogo, no meu entendimento, na minha maneira de ver, ele tem que conduzir de acordo com a abordagem teórica que ele tem. Uma vez, uma amiga me procurou e falou assim: Alexandre, eu não vou mais no psicólogo. Eu falei: por quê? Ela falou: olha, eu cheguei para fazer atendimento e sempre quando eu chegava no atendimento, a psicóloga perguntava assim: como é que estão as coisas? Ela dizia, a minha amiga: está tudo bem, graças a Deus. E a psicóloga começou a questionar por que ela falava graças a Deus. Eu acho que essa não é a função do terapeuta. O terapeuta ele tem que respeitar as crenças religiosas do seu paciente. E a forma de conduzir é basicamente dentro da sua linha teórica. Eu penso que dessa forma haverá sucesso no tratamento. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou dentro de acho que um longo tempo, né? Dentro dessa profissão como psicólogo? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou sendo psicólogo entre uma consulta de você para com o paciente? Eu acho que o maior desafio é que a gente encontra histórias parecidas com a nossa. É o maior desafio. Você, às vezes, trata conflitos que você está passando. Então, por exemplo, às vezes você pode receber um paciente com um histórico de conflito com a mãe e você justamente teve ou tem um problema de conflito com o pai, com a mãe, seja lá o que for. Então, essa é a maior dificuldade, né? De você desvincular das suas crenças religiosas. Né? Então, imagine um terapeuta de uma religião afro atender um evangélico. Como é que ele vai atender isso? Ou um terapeuta cristão atender um paciente de um outro tipo de religião, seja judaico. Como é que ele vai conduzir esse tratamento? Então, esse é o grande desafio que o terapeuta... Por isso que os terapeutas também precisam passar por um processo terapêutico, até mesmo para ele discutir as questões emocionais que ele tem ainda não resolvidas, para que isso não venha influenciar no tratamento do paciente. Sobre influência, é interessante dizer, né, que hoje, mudando completamente, não o gancho, mas hoje a gente vive numa sociedade de influência, onde que tudo é relativo. Um dia você pode ser isso, outro dia você pode ser aquilo, um dia você pode ter um pensamento alheio, outro dia você pode ter diversos tipos de pensamento, mas com base nisso, já que estamos vivendo numa sociedade altamente moderna, como você lida com o fato dessa nova geração que está chegando ter a seguinte problematização sobre o uso da tecnologia em geral? Porque a gente se depara, né, com casos de depressão, casos de ansiedade, tanto na faixa etária de maiores de 30 anos quanto para baixo, mas eu acho que o que a gente mais tem visto é jovens e adolescentes e pessoas maiores de idade tendo esse tipo de problema comportamental, não só na sua vida consigo mesmo, mas durante o cotidiano. Então, como você lida com esse problema e qual seria a sua mensagem se eu fosse agora um paciente, você se colocando como psicólogo, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade tem se encaminhando nisso, porque o uso da tecnologia pode ser tanto benéfico quanto maléfico, mas como você pode trazer isso para os dias de hoje, dando um aviso?